Bom dia, amados irmãos. Estamos novamente reunidos neste vídeo para estudarmos juntos a Palavra de Deus, a nossa lição da Escola Dominical do dia 18 de janeiro de 2026, lição número 3, cujo tema é Motivações Divinas para o Evangelho Universal. Lição escrita pelo pastor José Tomás Rodrigues Lima, da revista RED, Revista de Estudo e Discipulado da Editora Batista Independente. Este programa é um programa da Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. Sejam todos bem-vindos a esta lição, que Deus nos abençoe, que você possa aprender e crescer com esse estudo. O que vamos conhecer da lição hoje? O que a Bíblia ensina sobre o alcance universal do Evangelho. Vamos perceber que o amor de Deus não se limita à descendência de Abraão. Jesus quer salvar pessoas de todas as nações. Essa é uma essência e a beleza do Evangelho. Oportunidade de salvação a todos os que creem. O desafio é proclamar esta verdade. Nosso texto áureo está em João 3,16, tão conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Também vamos ler um texto que está em João 1, de 11 a 13. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade de Deus. Um outro texto, Isaías 40, 13, 14. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Introdução. Evangelho Universal. Eis uma mensagem que interessa a toda a humanidade e que, de pronto, gera muitos questionamentos. A Bíblia é muito clara. O Senhor Javé criou o homem, é o dono do universo e tem propósitos de uma abrangência tal que nada escapa aos seus desígnios e plano divino em relação à obra da criação. E louvado seja o seu nome, principalmente em relação ao ser humano. Diante da queda do homem, cortado ele próprio a comunhão com seu Criador pela desobediência, perdeu-se caindo sob as garras do inimigo. Trata-se, na linguagem bíblica, da morte espiritual, além da morte física. Trata-se de condenação eterna. Não fosse a tão grande salvação que nos fala a palavra de Deus. Assim, ao abordarmos esse assunto, a salvação universal, devemos, desde logo, deixar-nos envolver por essa poderosa realidade de que o Deus Criador agiu sob motivações para além do entendimento humano. Como o apóstolo Paulo escreveu em sua declaração na carta aos Romanos, Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Inspirados, portanto, por essas primeiras afirmações bíblicas sobre o assunto de nossa lição para hoje, estudemos esse tema tão edificante,
motivações divinas para o Evangelho universal. Por trás desta reflexão, há uma pergunta central. O que levou Deus a gerar um plano tão abrangente para salvar o homem pecador? Vamos para o tópico 1. A necessidade do homem pecador diante dos olhos de Deus. O Senhor Javé viu a situação deplorável em que o homem havia caído, sem forças para se reerguer. Já o salmista declarou, lá no Salmo 14, assim: O Senhor olha dos céus para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo, citando esse salmo, repete: não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Portanto, convém ressaltar, primeiro, a necessidade de salvação era grande. Todos estavam perdidos. Segundo, ninguém poderia salvar-se a si mesmo. Somente um Deus é o Salvador. Isaías 3:11 vai dizer: além de mim, não há Salvador algum. Foi isso que, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro solenemente declarou, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aí está, portanto, uma primeira motivação divina na elaboração de um plano salvador. Ele viu a necessidade do miserável homem pecador. Ponto 2. Outra motivação divina, a sua sabedoria. Provavelmente, ao estudarmos esse assunto, tão maravilhoso quanto profundo, a salvação da humanidade, não nos apercebamos da sabedoria de Deus, até porque, de fato, ela está acima da nossa compreensão humana. Muito poderia ser dito a respeito desse divino conhecimento, e mesmo assim ficaríamos anos-luzes aquém da sua plenitude. Mas, pelo menos, duas coisas podem ser sublinhadas nesse ponto. A. É uma sabedoria voltada para o bem da humanidade, própria do caráter de Deus. É bom, perfeitamente bom. Assim, todo o seu agir é intencionalmente dirigido para repreender o mal, mesmo tendo permitido que a maldade entrasse no âmbito da sua criação. O que nos deve mover, cheios de admiração, louvor e gratidão, é a profundidade da riqueza da sabedoria de Deus. Deveríamos ficar extasiados, encantados e, mais do que isto, cair ajoelhados em profunda adoração ao Senhor diante de um plano tão sábio quanto insondável. B. Trata-se de uma sabedoria acima da lógica humana. É como loucura para os gentios e escândalos para os judeus. Paulo aborda isso em 1 Coríntios capítulo 1, 18-23. Essa sabedoria divina confunde os homens que não creem, mas salva os que recebem o Salvador, que morreu na cruz, mas ressuscitou e vive eternamente. Apocalipse 1, 18. Que loucura! Dizem uns, que sabedoria, diz a palavra de Deus, e com ela todos os verdadeiros cristãos. Aplicação. Embora não sendo possível alcançar com a nossa compreensão humana a dimensão da sabedoria de Deus, será que pelo menos sabemos ser agradecidos pela oferta de uma salvação tão necessária e suficiente
para nos reconciliar com o nosso Criador? E o maior sinal de gratidão de nossa parte é justamente a aceitação, pela fé, do presente divino na pessoa de Jesus, o Salvador. Vamos aceitar Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Tópico 3. Por último, a maior de todas as motivações, o incomparável amor divino. Lemos em 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A respeito desse amor que motivou todas as ações salvadoras divinas, desde o Antigo Testamento e, finalmente, a oferta do sacrifício de Cristo na cruz, cumprindo a profecia messiânica de Isaías 53, o Senhor Deus demonstrou a universalidade dessa gloriosa salvação. Destaquemos, então, alguns de seus aspectos. A. Uma salvação que não conhece limites étnicos. O povo israelita, alvo de um chamado especial para ser uma testemunha do verdadeiro Deus perante outros povos, não entendeu esta vocação e tornaram-se exclusivistas, não considerando a extensão do plano salvador divino. Mas o Evangelho, a mensagem da nova aliança, proclama: Deus amou o mundo, quer dizer, a salvação é para todos. Como o apóstolo Pedro declarou, Deus não faz acepção de pessoas. B. Uma salvação que derruba as barreiras, tanto na vertical quanto na horizontal. Quer dizer, em relação ao Criador, Jesus, o Salvador, reatou as relações do homem para com o Pai. Agora em Cristo, o pecador torna-se novamente filho de Deus. Na realidade horizontal, todos os salvos por Cristo, unidos pela mesma fé, gozam da percepção de um glorioso pertencimento à mesma família, que se espalha por todo o mundo, porque pertencem ao mesmo Senhor, o único Salvador, que um dia os levará para as mansões celestiais. E, portanto, um terceiro aspecto a ser mencionado só pode ser este: uma salvação eterna. Aleluia! Esta é a extensão da abrangência da salvação universal. Todos os projetos humanos acabam aqui neste mundo. O plano salvífico, elaborado na mente e no coração de Deus, resultou numa dádiva do seu amor. Ele entregou seu filho para salvar o mundo, mas o filho não permaneceu no túmulo. Ele vive, e com ele todos os verdadeiros cristãos viverão para sempre. Que salvação! Que sabedoria! Que realização! Aplicação e conclusão. Nosso estudo, nessas breves pinceladas bíblicas, deixou claras essas verdades. O homem se perdeu, caiu na condenação, todavia, Deus mesmo providenciou uma saída para livramento, derrubando as barreiras. Será que a humanidade continua levantando obstáculos para a salvação que Deus mesmo elaborou? E a maior barreira é a incredulidade, que simplesmente ignora ou despreza o que o Salvador já fez em lugar de todos e para todos. Por isso, a advertência da carta aos Hebreus é mais do que oportuna. Como escaparemos se negligearmos tão grande salvação? Vê-se, por aí, que essa ação salvadora de Deus, ofertando o seu Filho em lugar do pecador, exige também a maior e mais importante decisão do homem perdido. Renda-se aos pés do Salvador, que nos resgatou do domínio das trevas
e nos transplantou para o reino de seu Filho amado. Colossenses 1,13. Que grande salvação! Vamos vivê-la, vamos anunciá-la, vamos falar do amor de Jesus. Amém. Deus abençoe sua semana e até nossa próxima lição.